Olá pessoal, meu nome é Alexandre Dias Moreira, graduando em Rede de Computadores, P3 2018.1, disciplina Fundamentos da Gestão da TI, professor Fabrício de Oliveira de Araújo. O assunto que iremos abordar nesse trabalho é gestão de segurança da informação em rede de computadores. A área de TI em gestão da segurança da informação, necessidade crescente no mercado, gerenciamento e administração. O RA, Risk Analysis, ou análise de risco. A avaliação dos riscos, política de segurança, objetivo da avaliação dos riscos. A análise de riscos de segurança da informação é um método de identificação de riscos e avaliação dos possíveis danos que podem ser causados a fim de justificar os controles de segurança. A análise de riscos da informação possui três objetivos principais: identificar riscos, quantificar o impacto de possíveis ameaças e conseguir um equilíbrio financeiro entre o impacto do risco e o custo da contramedida. Um dos desafios da área de segurança da informação, ou até mesmo do Departamento de Tecnologia da Informação, é integrar os objetivos do programa de segurança aos objetivos e requisitos de negócio da empresa, propriamente dito, para que todos os requisitos de negócios sejam atendidos. A empresa deve alinhar os objetivos de segurança com os objetivos de negócio. Apenas dessa forma, o programa de segurança será bem sucedido. A análise de risco ajuda a empresa a delinear um orçamento adequado para um programa de segurança e os componentes de segurança que formam esse programa. Quando a empresa souber o valor dos ativos e entender as possíveis ameaças que eles estão expostos, a alta direção poderá tomar decisões inteligentes sobre o quanto investir na proteção desses ativos. Temos também o BIA, como a gente conhece, o Business Impact Analysis, a análise de impactos nos negócios. É o coração do plano ou programa de continuidade de negócios, pois norteia todos os esforços e a tomada de decisões para a implementação da continuidade de negócios. Deve ser redigido em uma linguagem executiva, apresentando uma lista classificatória, ou seja, um ranking, dos processos mais impactantes ao negócio. Identificar ameaças em potencial à segurança de TI, a tecnologia da informação, e suas probabilidade aproximada. Identificar o valor dos ativos, inclusive seu valor indireto, caso seja danificados ou violados. Usar esses valores quantificados para identificar as atividades mais adequadas e econômicas para proteger o ambiente. Definir e gerenciar uma diretiva formal de gerenciamento de riscos de segurança. Integrar o gerenciamento de riscos de segurança ao ciclo de vida da infraestrutura de TI. Definir processos para aprimorar a especialização em gerenciamento desses riscos na empresa, por meio de interações do ciclo do gerenciamento de riscos. Ok? Você já se perguntou como fazer para evitar o desperdício e garantir o retorno dos investimentos? Veja só. Para transformar sua estratégia em resultados, os executivos definem metas para as áreas táticas e operacionais, que irão gerar requisitos para as áreas de projetos. Por exemplo, para reduzir custos, um processo manual pode ser automatizado por um novo software. Aqui aparece uma grande dificuldade.
O sucesso dos projetos depende de uma comunicação clara e sem equívocos. Se o cliente solicita, por exemplo, um sistema rápido, isso pode ser entendido de diferentes maneiras pelo desenvolvedor. Muitas vezes, o resultado só é visível após meses de trabalho e investimento. Só então fica claro que os requisitos não foram bem entendidos. A correção vai gerar retrabalho e custar mais dinheiro. Para resolver este problema, nasceu a análise de negócios, o conjunto de conceitos e técnicas que podem alinhar a estratégia aos projetos e garantir a assertividade dos investimentos. Esse alinhamento é dado através de 3 frentes principais. 1. No entendimento da real necessidade do negócio. 2. Na análise de viabilidade e proposta da solução que mais agrega valor. E 3. Na garantia de que a solução especificada e desenvolvida atenda à necessidade para a qual foi criada. Essas tarefas e técnicas foram compiladas em um guia chamado BABOK. O BABOK foi criado pelo IIBA, o Instituto Internacional de Análise de Negócios, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para desenvolver e manter padrões para a prática da análise de negócios e para a certificação de profissionais. O Guia BABOK lista 32 tarefas e 49 técnicas organizadas em 7 áreas de conhecimentos que facilitam o aprendizado. Você deve estar se perguntando: como implantar análise de negócios em minha organização? Existem 3 estratégias possíveis. A primeira é capacitar suas áreas clientes em análise de negócios para que possam detalhar melhor seus requisitos. A segunda é capacitar as áreas de projetos em análise de negócios, para que consigam entender melhor os problemas antes de desenvolver uma solução. A terceira estratégia é o desenvolvimento de uma área especialista em análise de negócios, que facilite a comunicação entre as diversas partes interessadas. Uma estratégia que mescla um pouco de cada uma destas 3 também pode ser uma boa alternativa. Sabe onde começa esta mudança? Começa com o executivo responsável tomando consciência do que é a análise de negócios e de como ela pode ajudar sua organização. Onde termina essa história? Termina com equipes de projetos mais motivadas, áreas clientes mais satisfeitas, maior retorno dos investimentos e menos conflitos entre todas as áreas. Olá, meu nome é Jafé e agora vou dar continuidade aos slides. No 6º tópico, vamos falar um pouco sobre a norma ABNT NBR 15.999. Essa norma foi originalmente criada pela BSI, British Standard Institution, em 2006. A norma britânica BS 25.999 foi publicada no Brasil em outubro de 2007 pela ABNT, com o nome ABNT NBR 15.999. Ela constitui a primeira norma existente que visa os interesses de continuidade de negócios em empresa. Já a norma ABNT NBR 15.999, dígito 2, que também é originária da britânica BS 25.999, dígito 2, especifica os requisitos de um plano para manter em funcionamento uma empresa em caso de alguma ocorrência grave vir a acontecer. Ela tem como objetivo principal garantir os processos para que a empresa retorne ao seu estado de funcionamento normal após ter passado por um determinado incidente, sendo que o seu propósito é sempre minimizar os prejuízos. No nosso slide podemos ver um fluxograma onde mostra detalhadamente o funcionamento desta norma. Vamos falar agora um pouco sobre o BCP. Podemos entender o BCP como um processo de implementação de políticas, controle e procedimentos necessários para minimizar os efeitos de perdas, avarias e falhas críticas, dando continuidade aos negócios de forma normal e estável. O BCP assegura a continuidade do serviço, mesmo em caso de CBF, do inglês Função Crítica de Negócio, que é uma falha referente aos processos ou sistemas que têm a necessidade de serem restabelecidos imediatamente. Ele é de inteira responsabilidade dos altos cargos da gestão da empresa. Portanto, a implementação ou não deste serviço não compete ao departamento de TI, que neste caso apenas auxilia. O BCP é formado por 2 componentes, que são RA, o Risk Analysis, ou análise de risco,
que nada mais é do que o entendimento da probabilidade de um desastre ou a interrupção do serviço vir a acontecer. E o outro componente importante é o BIA, Business Impact Analysis, que vai justamente avaliar os cenários de impactos. Ambos estão ligados em um mesmo propósito, traçar um plano de contingência que avalie todos os processos dentro de uma empresa e que seja efetivo em caso de uma emergência. Nesse 8º tópico vamos falar sobre o DRP, Disaster Recovery Plan, ou Plano de Recuperação de Desastres. O DRP é fundamental à gestão da empresa. Podemos considerar uma expansão do plano de continuidade BCP. Entendemos então que o DRP nos oferece a possibilidade de recuperação total ou parcial do funcionamento da empresa, mesmo após um evento de desastre que se tenha acontecido em determinado momento. Planear um plano de desastre não é algo simples e tende a ocupar bastante tempo administrativo até que se consiga algo no mínimo satisfatório. É importante percebermos que o DRP só entra no negócio quando o BCP não consegue de forma nenhuma continuar o negócio, porque as missões mais críticas foram afetadas de maneira que só uma recuperação servirá aos propósitos da empresa. Isso normalmente acontece quando um determinado setor principal da empresa é prejudicado e impedido de garantir as funcionalidades primárias e mais importantes do negócio. Nesse momento, entra em ação o DRP. Devido à dinâmica dos negócios hoje em dia, estamos sempre em constantes mudanças. Com isso, o DRP tende a sofrer várias alterações de tempos em tempos, a fim de se ajustar à realidade de uma empresa. É importante ressaltar que todas as antigas cópias do plano que foram modificadas sejam destruídas e apenas a mais recente deve existir. No slide podemos ver algumas perguntas essenciais durante a elaboração de um DRP. Nesse 9º tópico vamos falar sobre backup e backout. Uma das melhores e mais importantes práticas da ITIL é o backup. Em plano de continuidade de negócio, ela vai garantir que documentos sejam restabelecidos em casos de acidentes como perca de dados, destruição, apagamentos acidentais, intrusão, infecção por malware ou vírus, ou até mesmo em desastres. Ele consegue repor os dados através de cópias de segurança. Mas só é considerado um bom backup se as informações tiverem sido testadas antes e certificadas que estão em excelentes condições e prontas a serem usadas. Existem 3 formas de backup essenciais que devem ser realizados: backup total, incremental e diferencial. O backup total realiza uma cópia de todos os dados existentes, apagando ou resetando o atributo A, que também é chamado de arquivo de bit. O backup incremental realiza a cópia apenas dos dados que possuem o atributo A, ou seja, quando um arquivo foi modificado ou após um backup total ou incremental, ou ainda quando constitui um arquivo novo. Esse backup apaga ou reserva o atributo A. Já o backup diferencial realiza um backup dos arquivos que foram alterados, desde o backup total. Ele não altera o atributo A chamado de arquivo de bit. Redundância e tolerância. Nesse 10º tópico vamos agora enfatizar a redundância e tolerância, 2 componentes muito importantes que devem existir em um plano de BCP, pois em parte são eles que garantem inicialmente que o negócio prossiga de forma satisfatória aos clientes. A redundância consegue dar uma alternativa em caso de falhas, fazendo com que o negócio continue sem grandes perdas, pois no caso de um deles ser afetado, o outro assume as funcionalidades, eliminando assim o problema do ponto único de falha, como podemos ver na imagem. 11º e último tópico são as nossas referências: www.projetoderedes.com.br/artigo ITIL-PHP. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa apresentação. Obrigado pela atenção e espero que todos tenham compreendido. Até a próxima.